Oi, gente, tudo bem com vocês? Pro Entrou de Salto Alto de hoje, eu trouxe uma convidada incrível. A Renata Ruel é ex-árbitra e atual comentarista da ESPN. Nosso bate-papo ficou muito legal, então roda essa vinheta aí que eu tô ansiosa para assistir. Oi, Renata, tudo bem? De antemão, te agradeço muito por ter aceitado participar aqui do Entrou de Salto Alto no canal Que é Impedimento. É muito importante eu conseguir trazer mulheres de diversos caminhos dentro do meio do futebol, né? Para a gente mostrar, para a gente passar essa representatividade que o futebol, como a gente sabe, ainda é um meio muito machista. Então, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui, tá? E já vai se apresentando aí para a galera, para quem não te conhece. Primeiro, te dar os parabéns. Eu adorei o nome, o perfil. Eu acho que representa bastante um pouquinho da mulher, né? Nesse universo do futebol, porque é a pergunta que as pessoas mais fazem. Se você não sabe o que é impedimento, você não sabe o que é o futebol, né? E não é bem assim, porque se a gente for na questão da regra a fundo, a gente vai ver que muita gente não sabe o que é impedimento. Então, parabéns pelo trabalho. Eu sou Renata Ruel, eu fui árbitra durante 15 anos da minha vida, mas eu falo que a gente não deixa de ser árbitra, então eu continuo sendo, só não faço mais parte do quadro da Federação Paulista e da CBF, mas a gente ainda faz jogos, festas, eventos, não deixa de estar atuando na área. Então, assim, foram 15 anos na vida atuando dentro dos gramados e um tempinho menor, mas também já atuando fora do gramado como palestrante, como instrutora, né, que eu falo que me ajudou muito hoje para eu chegar onde eu cheguei. Então, assim, foram 15 anos dentro dos campos. E fez um ano agora em maio, que eu fui convidada pela ESPN para ser comentarista de arbitragem nos canais. Então, agora eu falo que eu saí de vidro para pedra, né? Então, antes eu apanhava, agora às vezes eu bato um pouquinho, mas eu brinco que eu não bato, não. Eu falo que é a regra do jogo, né? Busco sempre respeitar o profissional que está em campo, principalmente porque eu passei por isso e eu sei como funciona lá dentro. Como é que é, né? Legal. E como surgiu, assim, a sua vontade de ser árbitra? De onde veio isso? Então, essa vontade de ser árbitra veio da paixão pelo futebol, né? Só que eu não queria ser jogadora. Eu até na escola, eu brincava com os meninos, ia jogar bola lá com os meninos, participava de campeonatos, mas eu falava, não quero ser jogadora, mas eu quero trabalhar com futebol. E vem muito da minha família também, né? A influência da minha família, onde a minha família sempre foi apaixonada por futebol, e isso não difere homens e mulheres, as mulheres também. A minha avó todo domingo sentava para assistir o jogo das 4 horas da tarde, então é uma paixão de família. Só que eu acho que a minha paixão pelo futebol foi um pouquinho além do restante da família, e aí eu falava, não quero jogar, como que eu faço para estar no meio do futebol? De repente eu falei assim, quero ser árbitra. E isso desde os meus 14 anos. Ligava na Federação Paulista, mas só poderia fazer o curso com 18 anos e o ensino médio completo. Então eu tive que esperar um pouquinho aí, até um pouquinho a mais depois, porque quando eu me formei no ensino médio, eu tive que fazer faculdade. Minha mãe falou assim: não, primeiro você vai fazer faculdade, depois, se Aham. você quiser, você faz o curso. Então aí demorou um pouquinho mais. Eu não fui fazer o curso com os 18 anos, eu fui fazer o curso com 25 já. Eu falo que é paixão, sabe? Porque assim, eu não conhecia nenhum árbitro, eu não sabia como funcionava o meio, eu não conhecia nada relacionado a isso. E você começou na várzea, né? Futebol amador. Você não começou já apitando profissional. Como é que foi essa experiência? Eu falo que é a melhor escola que existe, que todos deveriam passar por isso, sabe? Na verdade, nem a várzea, nem o amador eu conhecia antes. Então, eu passei a conhecer quando eu entrei no curso da Federação Paulista,
que aí o presidente não, na época ele era diretor da escola, do sindicato dos árbitros, e ele ainda era árbitro atuante. Ele foi dar uma das aulas para a gente no curso. E aí ele falou, olha, quem quiser se associar ao sindicato, né, era o Arthur Alves Júnior, ele falou assim, vão até o sindicato, vão conhecer e tal. E aí eu falei assim, é a chance de eu começar a atuar, né, de eu começar a conhecer como realmente funciona a arbitragem. E fui procurar o sindicato, e comecei a fazer muitos jogos amadores de várzea, Copa Kaiser e jogos em clubes. E eu falo que é a melhor escola, por quê? Porque quando você entra na federação, quando você vai fazer os jogos, né, das federações, você tem a diferença que você tem um regulamento forte que te protege muitas vezes, você tem policiamento nos jogos, e na várzea você não tem nada disso, né? É você por você. Então a pressão é muito maior, a violência, entre aspas, pode ser maior, né? As agressões podem ocorrer com maior facilidade. Então, assim, se você não aguenta a pressão na várzea, você não aguenta nada. É melhor você parar por ali e desistir. Né? A realidade é totalmente diferente de quando você está fazendo um jogo federado, um jogo profissional, e nem se compara a um jogo de elite. E essa pressão, né, te ensina muito, te ensina a trabalhar concentrada, focada, direcionada. E aí a hora que você chega num jogo de federação, por exemplo, quando eu fui estrear na Federação Paulista, porque eu comecei a estrear na várzea, a fazer várzea, eu ainda fazia o curso, né, da federação. E quando eu estreiei na federação, para mim era mais um jogo, lógico que tem a emoção, tem tudo aquilo, mas não aquele negócio, é minha primeira vez, e agora, como vai ser, o que, que eu estou fazendo? Então, eu recomendo muito, assim, para quem, quando árbitros que querem começar me procuram, eu falo assim, faz o curso da federação, mas já começa desde já a estudar, a treinar o físico e trabalhar na várzea, porque é a melhor escola que tem. Você é formado em administração, não tem um pré-requisito? Qualquer pessoa pode ser árbitra? Qualquer pessoa. O que você precisa ter, pelo menos a Federação Paulista exige hoje, é ter 18 anos e ter o ensino médio completo. É isso que eles pedem. Então, assim, para iniciar o curso, é isso que você precisa. Não precisa ser formado em educação física, não precisa absolutamente nada disso. É ir fazer. E aí, dentro do curso, lógico, tem várias exigências. Falando agora sobre uma parte delicada, né? Você sofreu algum tipo de preconceito, seja na sua família, quando você apresentou a vontade de ser árbitra, ou de fato quando você começou dentro da profissão, né? Primeiro na várzea e depois em jogos da federação, do profissional, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Olha, da minha família, nunca. E eu acho que não tem como a gente não citar isso, porque o apoio da família é fundamental, principalmente numa carreira dessa, onde a mulher está no meio do futebol, onde ainda tem o preconceito, sim, e onde você está ausente, né? Falo que quando você trabalha com esporte, quando você trabalha com futebol é um momento de lazer das pessoas. Então, a gente, no momento que as pessoas estão de folga, de lazer, você está trabalhando. Então, você está ausente de aniversário, você está ausente de casamento, você está ausente em batizado. O apoio da família é fundamental para você conseguir ter sucesso na carreira. Isso sem dúvida nenhuma. E a minha família sempre me apoiou, sempre, sempre, sempre. Eu não tenho o que falar, sabe? De todos os lados, de todas as partes da minha família, sempre foi muito apoio, acompanhando, sabe? Minha mãe sempre teve presente em vários lugares comigo. Nos jogos, eles foram mais no começo e depois eles param um pouquinho, né? Porque você tá na arquibancada, tá todo mundo te xingando, e aí é difícil você ver as pessoas xingando, né? Filha. Pois é, e você fica quieta, sabe? Então, isso até de ir aos jogos, assim, no começo iam mais e depois pararam um pouquinho, mas o apoio da família eu sempre tive. Preconceito, não dá para a gente falar que acabou. Ele ainda existe. Ele pode ter diminuído ou ele pode estar mais camuflado, mas ele ainda existe.
E a minha sorte, quando eu entrei na arbitragem, apesar do meu sonho ser desde os 14 anos, foi quando deu um boom na arbitragem feminina e que Silvia Regina, Ana Paula e Aline Lambert era o trio de ferro, que estavam fazendo vários jogos. Então, a minha turma tinha, acho que um número enorme de mulheres, se não foi o maior, tirando essa turma de agora, que eles fizeram algo diferente, então a gente tem muita mulher fazendo o curso. Só que mesmo assim, por exemplo, a gente percebia que quando você faz o curso, você escolhe se você quer bandeirar, né, ser assistente, ou se você quer ser árbitra. E a gente percebia que a gente teria muito mais oportunidade se a gente fosse bandeirar. Quem escolhesse o apito ia ter mais dificuldades para chegar, se é que chegaria. Então, aí você continua vendo um preconceito. Mas as mulheres, na minha época, tiveram muitas oportunidades. Sim, estava começando e você via ainda receios de jogadores, treinadores, torcedores. Isso ainda acontecia e ainda acontece. Né? Mesmo porque eu falo que eles testam muito o profissional, mesmo se é homem. Deixa eu ver até onde ela aguenta, até onde ele aguenta na carreira, sabe? Então, quando você é novo, principalmente, você sofre um preconceito maior. Com o tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vão vendo a sua capacidade, a sua competência, a qualificação que você tem para estar ali. E eu, pelo menos, vi comigo que o preconceito caiu por terra. Ao contrário, as pessoas respeitavam muito, respeitam até hoje. Então, nesse sentido, eu tive problema no começo da carreira. Falando no geral, porque a hora que a gente fala de mudança de comissão de dirigentes, também a gente teve problema. Então, quando eu entrei, era uma comissão que deu oportunidades para as mulheres na Federação Paulista. Na CBF já tinha mais dificuldade, as mulheres não tinham tanta. Mudou a comissão da Federação Paulista, por exemplo, veio um preconceito onde as mulheres não tinham mais oportunidades. Caramba. E aí mudou a comissão na CBF, de repente deu um boom de mulheres na CBF. Então, é sazonal, ainda existe sim, e vai depender da federação, do dirigente que está lá comandando, então não dá para a gente falar que acabou, tá? Não, infelizmente ainda não dá, mas hoje, por exemplo, na CBF, eu vejo uma oportunidade, sim, muito maior para as mulheres em relação a algumas comissões passadas. Já na Federação Paulista, eu não posso falar o mesmo. Entendi. E existe alguma diferença, por exemplo, quando você apita jogo masculino e quando você apita jogo feminino em questões de salário, de pagamento? O que difere na taxa é, por exemplo, o brasileiro masculino paga, vamos dizer assim, 5 mil para o árbitro apitar, um árbitro FIFA apitar o jogo do brasileiro Série A. Série B, o valor já cai e isso muda por categoria. Os 5 mil para apitar o brasileiro Série A, principal masculino, o feminino, o árbitro FIFA, o brasileiro feminino principal, ele vai ganhar, se não me engano, em torno de 700, 800 reais. Então, você tem a diferença de taxa para o campeonato, não do árbitro. Árbitro masculino e feminino não tem diferença, mas de torneio, sim, você tem uma diferença aí gritante, sim, nas taxas. A gente já vê aí mais uma disparidade, né? Entre futebol masculino e futebol feminino. Complicado. E falando sobre o último convite que você recebeu para ser comentarista da ESPN, como é que você recebeu, né, essa nova oportunidade, esse novo desafio? Como é que você encarou isso? Foi fácil para você desistir da arbitragem e vou embarcar nessa nova jornada, nesse novo caminho? Ou você relutou ainda um pouco? Como é que foi essa experiência? Olha, por incrível que pareça, Débora, foi fácil desistir da arbitragem, foi muito fácil. Mas por quê? Eram 15 anos de arbitragem. Eu tinha feito 6 anos de Paulistão, já estava desde 2011 no quadro da CBF, só que eu via que as dificuldades iam aumentando. Como eu falei, por exemplo, mudou o dirigente
na Federação Paulista, as oportunidades para as mulheres tinham diminuído muito, muito mesmo. Então, assim, a minha motivação estava caindo, né? E, assim, o corpo cansado, porque você tinha que treinar para fazer o teste físico masculino, e tem homem que reprova no teste físico masculino. Então, para a mulher, fisiologicamente, ela é diferente. É muito mais puxado, é muito mais pesado. O teste é o mesmo para o homem e para a mulher? Pela FIFA, é um teste FIFA, tá? Você tem tempos diferentes para o masculino e feminino. Só que hoje, eles exigem que para a mulher fazer o profissional masculino, ela tem que fazer o índice masculino. Então, essa é a exigência. E aí eu falo, eu não minto em relação a isso, né? Falo assim, você pega o Gaciba hoje, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele parou muito cedo. E ele parou porque ele não conseguia passar no teste físico. O presidente da comissão de arbitragem da Conmebol hoje, que é o Wilson Seneme, ele parou porque ele não conseguia mais passar no teste físico por causa de lesão. Nós temos a Ana Paula hoje, que é a presidente da comissão de árbitros de São Paulo. A Ana Paula parou porque ela não conseguia passar em teste físico. E feminino, não era nem o masculino mais. Sabe, aí a gente tem na comissão da Ana Paula Tatiane Sacilotti, que é da minha turma, e com 32 anos, 33, a Tatiane passava no teste masculino, mas se lesionou tanto que o joelho dela não tem mais condição. Ela teve que parar. E aí, para mim, eu vejo um grande problema, que há estudos que mostram que o teste físico não é a realidade do campo de jogo. Eu acho que se você tivesse um teste físico que fosse a realidade do campo de jogo, tudo bem exigir o mesmo tempo. Não teria nem que falar que é tempo masculino ou feminino. Teria que falar que esse é o tempo e que todo mundo tem que cumprir. Por quê? Porque a exigência do campo, se você não consegue atingir isso, você não vai conseguir corresponder ao campo. Mas não é a realidade. O teste físico hoje é totalmente surreal, totalmente diferente do que se exige no campo do árbitro. Tá? O árbitro, sem dúvida, que ele tem que ter um ótimo condicionamento físico, mas ele precisa ter um teste na realidade do campo. Então, assim, você tem várias pessoas que desistiram em função disso e que hoje são dirigentes, só que ao invés de ajudar, parece que só pioram, né, para o árbitro de futebol e principalmente para as mulheres. Então, assim, sabe quando o corpo está cansado, a mente está cansada, e eu realmente estava cansada. Nunca pensava, o amor pela arbitragem era enorme. E é engraçado que você nunca imagina que você vai cansar, mas eu cansei. Então, a hora que veio o convite da ESPN, eu falo que ele caiu do céu, sabe? Que foi Deus. Eu agradeço muito a Deus, eu falo gratidão, porque eu não deixei de trabalhar com o que eu amava, que eu amo, né? Que é a arbitragem, que é o futebol. Eu já dava palestra, eu já era instrutora, então eu amo falar de regra, amo conversar sobre lances. Então, assim, eu falo, Deus foi bom o tempo todo, né? Me deu a oportunidade de trabalhar o tempo todo com aquilo que eu amo, e a hora que eu cansei da arbitragem no campo, eu tive a oportunidade de continuar fazendo aquilo que eu amo de uma forma diferente. Então, assim, o convite da ESPN veio inesperado para mim, eu não esperava mesmo, e eu sei que eles tiveram processo seletivo, que eles falaram com outros árbitros, então, assim, quando eles me escolheram e fizeram a proposta, falei assim, eu não vou pensar duas vezes, né? Estou cansada do campo. É um novo desafio, sem dúvida, porque é outro mundo. Eu não fiz jornalismo. Agora que eu estou começando uma pós-graduação em jornalismo esportivo na Unileia. Então, é um desafio ainda. Então, assim, faz um ano agora, mas eu não tive problema nenhum na escolha. Não tive. E é muito engraçado porque eu não sinto saudade daquilo. Se me chamarem para um evento, um jogo festa, eu vou e amo, adoro. Mas a cobrança é muito grande na arbitragem. As pessoas normalmente não sabem disso. Então, a exigência que tem em cima do árbitro é gigantesca. Então, não é só questão física. Você tem prova teórica que você tem que passar, você tem videotestes, você tem a pressão do campo de jogo,
da mídia e dos seus dirigentes, né? Então, assim, eu realmente estava cansada pelo desgaste que eu já tinha vivido durante 15 anos. Mas, assim, a minha felicidade de continuar trabalhando na área e falando de futebol e falando de arbitragem, eu falo que foi realmente presente de Deus. E aí eu não tive dificuldade nenhuma em escolher. Só que agora eu estou buscando me adaptar. Sim. Então, fazendo curso de pós em jornalismo, eu estou fazendo um curso de teatro básico, que seriam as aulas presenciais, só que agora a gente está tendo aula online, para eu conseguir me soltar mais, para eu conseguir ter desenvoltura para falar, né, não ficar aquela coisa engessada, certinha, né, muito professora que eu tinha. Então, assim, eu estou buscando alternativas para eu melhorar, progredir, e eu acho que isso é constante, até a gente morrer, né? Mas eu falo que ainda tenho desafios, sem dúvida, mas que eu não tive dificuldade na escolha, eu não tive por todos esses motivos que eu te contei. Legal, legal. E bom, as perguntas que eu separei para você já finalizaram. Sinta-se à vontade se você quiser dar alguma dica de repente para alguma garota que vai assistir esse vídeo e tem essa vontade de ser árbitra e não sabe como funciona o processo, ou enfim, alguma outra profissão dentro do meio do futebol. Se quiser deixar alguma dica, algum conselho, fica à vontade aí. Eu gostaria de falar que se você tem o sonho de trabalhar com futebol, ou com qualquer esporte, ou o seu sonho, vai atrás e realiza. O que a gente não pode é ficar parado, sentado, sonhando com aquilo e achar que vai cair do céu. Não vai. Então, se preparar, é estudar. Se você quer ser árbitra, procura a federação local, faça o curso. Tem associações de árbitros e que tem a arbitragem de várzea. Já vai procurar. O livro de regras, por exemplo, ele está disponível no site da FIFA e da CBF. Vai ler, já vai ler, busca, assista a jogo, preste atenção na arbitragem, que isso ajuda demais. Eu assistia jogo, eu ia toda semana, todos os jogos que eu podia ir, eu ia assistir no estádio e fora assistir na TV. Se você não quer ser árbitra, se você quer ser jornalista, se você quer ser treinadora, se você quer ser preparadora física, o que for, é possível sim, mas lógico, com esforço, correndo atrás, a gente precisa sim estudar, a gente ainda precisa mostrar que a gente tem capacidade, mesmo tendo mais do que os homens. Então, assim, parece que hoje ainda tem uma cota para mulher, não é que você tem o seu espaço, tem uma cota porque é bonitinho, mas a gente tem capacidade e a gente tem oportunidade hoje, sim, mais do que antes. Então, assim, se tem uma coisa que eu não paro é de estudar. Se tem uma coisa que eu não paro é de correr atrás e de conhecimento. E, assim, quando eu falo estudar, não é simplesmente você estudar o futebol. Futebol é fundamental como todo, mas é você buscar. Hoje eu falo que as competências do mercado, como resolver problemas, comunicação, trabalho em equipe, tudo isso é fundamental, sabe? Gestão de pessoas, liderança. Então, assim, não é simplesmente eu vou pegar aqui e vou estudar tática do futebol, regra do jogo. Não A é gente só precisa... saber o que é impedimento, né? Exatamente, não é só saber o que é impedimento. Então, a gente precisa de tudo isso para a gente sobreviver hoje no mercado. Porque, assim, regra do jogo, a maioria vai saber, né? Então, pelo menos, vamos dizer, dando um exemplo na arbitragem, todos vão saber o que é a regra. Pelo menos quem está lá deveria saber o que é o impedimento. Então, o que você tem a mais para oferecer? Qual é o seu diferencial para você se sobressair no meio de tanta gente? E isso, a busca é constante e, assim, ampliar o nosso campo de visão. Mas se você tem um sonho, eu falo, não é utopia, ele pode ser realidade, mas depende muito de você. Vá atrás, não é sentadinho que a gente vai conquistar, não. Pois é.
Perfeito, Renata. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do Entrou de Salto Alto aqui no Que é Impedimento. Um beijo e fica com Deus, tá? Se cuida aí nessa quarentena. Agradeço, parabéns pelo trabalho. Sucesso, precisando é só chamar, pode contar comigo sim. E estou acompanhando aqui você também, tá? Um beijo, se cuida também. Fique em casa quem puder. Então é isso, galera. O papo foi dado pela Renata. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, esse bate-papo, assim como eu curti. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, seguir lá no Instagram também e ativar o sininho aqui para receber notificação de novos vídeos como esse, tá? Até o próximo vídeo e um beijo!